nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse é um momento oportuno da graça de Deus na nossa vida, onde nós paramos para ouvir o Senhor. O Senhor que nos fala por meio da sua palavra. O Senhor que direciona cada passo que nós damos. Se nós nos dispusermos a viver assim, guiados e iluminados pela palavra de Deus, nós iremos acertar o alvo. Nós iremos viver o projeto de Deus para a nossa vida aqui, neste mundo e na eternidade, ficar na presença dEle, felizes, exultantes de alegria, diante da majestade de Deus e da felicidade eterna. Por isso, vamos abrir o coração, vamos pedir juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos começar um novo capítulo do livro do Êxodo. Estamos avançando no nosso estudo e que graça de Deus é poder debruçar um tempinho diante da palavra de Deus para escutar o Senhor que nos fala. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, anota aí o texto que nós iremos estudar hoje, capítulo 31. Então Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 11. Êxodos, capítulo 31, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: olha, eu chamei especialmente Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus, sabedoria, habilidade e conhecimento para qualquer trabalho. Como fazer projetos, trabalhar com ouro, prata e bronze, lapidar pedras e engastá-las, entalhar madeira e executar qualquer tipo de trabalho. Como ajudante dou-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan. Pus também no coração de todos os artesãos habilidosos a sabedoria, para que executem tudo o que te mandei. A tenda do encontro, a arca da aliança, o propiciatório que a encobre e todos os acessórios da tenda. A mesa, como os utensílios, o candelabro de ouro puro com os utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com os utensílios e a bacia com o suporte. As alfaias com as vestes litúrgicas do sacerdote Arão e de seus filhos, para exercerem o ministério sacerdotal. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme te mandei. Muito interessante esses 11 versículos do capítulo 31, no início desse estudo que nós estamos fazendo. A primeira coisa é perceber que Deus separou alguns homens para um serviço, um ofício muito importante. Hoje nós temos, por exemplo, profissionais específicos que trabalham com a madeira, fazendo altares, os ambões também, imagens. Nós temos pessoas que trabalham com arte sacra. E nós, ao olharmos para essa separação desses homens, nós vamos ver coisas importantes que nós podemos ponderar também na nossa vida. Em primeiro lugar, é perceber que Deus separou para que eles trabalhassem a arte sacra daquele momento específico da história. Então, ele diz a Moisés e ele dá uma ordem, tem que ser feito tudo como eu disse, com os detalhes. Mas ele dá também a capacitação, a sabedoria, tudo aquilo que nós vamos perceber aqui no versículo 3, enchiu, vai falar aqui, de Bezaleel, enchiu do Espírito de Deus, de sabedoria, inteligência e conhecimento para qualquer obra, para projetar trabalhos em ouro, prata, bronze. Aí tem os outros utensílios aqui que ele vai poder lapidar pedras, engastá-las, entalhar madeira, executar qualquer obra. Vamos imaginar um aleijadinho que tem as obras lá em Minas Gerais, Moisés, os profetas. A gente fica encantado com aquela arte, com aquela forma. Você entra nas igrejas em Minas, você vai nas igrejas na Bahia, em tantos outros lugares, você vê aquele trabalho tão majestoso, feito para a glória de Deus,
aquela pessoa só poderia estar cheia da sabedoria de Deus, do Espírito de Deus, da inteligência, do conhecimento para executar aquela obra. Michelangelo, a gente vai na Capela Sistina, meu Deus do céu, você fica estupefato com a beleza, com a perfeição. Só pode ser o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus, que utiliza-se de homens para expressar a beleza. Dostoiévski dizia, a sabedoria, ou melhor, a beleza salvará o mundo. Então, o belo, quando a gente entra numa igreja, onde as obras ali feitas elevam a nossa alma até Deus. Aquelas pessoas que assim fizeram cheias de sabedoria. Aí a gente poderia pensar, né, em Mozart, a gente poderia contemplar as obras de Beethoven, as sinfonias, e perceber ali uma ação de Deus, aquelas músicas, muitas delas feitas a pedido da igreja, de bispos, de papas, e a gente vai ouvi-las e perceber, aqui tem Deus, Deus tocou e deu sabedoria, o Espírito de Deus conduziu a inteligência, o conhecimento potencializou aquilo que eles fizeram, exatamente para a glória de Deus. Da mesma maneira, aqui nós vamos ver, né? Também dei a ele como ajudante Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e no coração de todos os artesãos habilidosos, infundi sabedoria para executarem tudo o que te ordenei. E aí, aqui vai ficar descrito tudo o que foi ordenado a ser feito por eles, com essa inteligência, com essa sabedoria, com essa sensibilidade espiritual, com essa intuição profética. E aqui eu queria tocar num assunto que é muito próprio nosso, da Canção Nova, mas se a gente for ler os escritos também de São José Maria Escrivá, nós vamos perceber do trabalho santificado. A gente precisa santificar o nosso trabalho. A gente precisa consagrar a Deus o nosso trabalho. Eu não sei se você é advogado, se você é médico, se você é dona de casa, se você é cozinheiro, eu não sei qual é a sua profissão. Mas comece a pedir o Espírito Santo para que Ele te faça um profissional melhor, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te dê entendimento, para que Ele te ilumine. Você vai começar a perceber a graça de Deus agindo na sua vida. O Padre Jonas dizia que nós somos profissionais de Deus. Aquilo que eu estou fazendo aqui agora, como sacerdote, a leitura orante da Bíblia, o que eu pedi, em primeiro lugar, antes de sentar-me aqui e começar a meditar a palavra com você? O Espírito Santo. Porque eu sou um profissional de Deus. Aquilo que eu estou fazendo aqui para ajudar você a entender as Escrituras Sagradas, eu estou fazendo com uma abertura de coração. A ação do Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento proveniente de Deus, que vai além do meu conhecimento humano, da minha razão, do meu intelecto, daquilo que eu estudei na sala de aula, daquilo que eu li nos livros. Eu toco exatamente nisso, naquilo que é o meu ofício. Gente, quando eu atendo uma pessoa que traz uma situação, eu não tenho resposta. E a gente percebe a sabedoria, a delicadeza, a intuição profética, aquilo que Deus vai e mostra e diz. Por quê? Eu consagrei aquilo a Deus. Quando eu vou escrever um livro, como eu já escrevi vários, eu peço a intuição profética, o que Deus quer? Então me dê sabedoria. E aí quando eu vou ler, eu falo, meu Deus, só pode ter vindo do seu coração, porque eu não teria capacidade intelectual para isso. Porque foi além. Quando eu ouço uma pregação que eu faço, eu preparo. Cada pregação que eu faço, eu preparo. Eu não vou despreparado. Gasto horas, às vezes, ali estudando, fazendo as concordâncias bíblicas, pensando no público que eu vou falar, o tema que eu vou tratar, e fico ali. Só que depois eu escuto. Aquilo que eu falei foi além, porque foi consagrado a Deus. O Espírito de Deus veio sobre mim. A sabedoria, a inteligência, o conhecimento. Então faça isso, você na sua profissão. Faça isso, você como pai, que deve educar os seus filhos. Não eduque na carne simplesmente, pelo seu temperamento ou por aquilo que você recebeu naqueles momentos em que você foi também educado, a sua realidade de formação, de personalidade estava acontecendo. Não forme simplesmente pela sua razão, forme pela inteligência, a sabedoria, o conhecimento, o Espírito de Deus. Você, mãe, por quê? Nós podemos ir muito além quando nós nos consagramos a Deus.
Se o seu ofício é de ser pedreiro, se o seu ofício é de ser engenheiro, se o seu ofício é marceneiro, se o seu ofício é trabalhar num órgão público, se o seu ofício é político, você não foi colocado na política para o seu bem próprio ou para fazer o seu nome, mas para o bem comum. Reze, consagre aquilo que você faz a Deus. E você vai ver a potência de Deus agindo através de você e abençoando tantas e tantas pessoas. É assim que Deus faz. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Na profissão que nós temos, hoje o Senhor nos convida a suplicarmos o Espírito Santo para que nos conduza em tudo o que fizermos, que seja feito com a sabedoria de Deus, a inteligência iluminada pela graça e o conhecimento além da dimensão humana. Que sejamos profissionais de Deus, que vivamos o trabalho santificado. Veja só, um texto lá do Antigo Testamento que nos ilumina hoje para que nós entendamos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Se você é líder, se você coordena, você não foi colocado ali para ser um carrasco, você não está tratando com escravos seus. São pessoas que estão trabalhando junto com você. A liderança precisa ser uma liderança que influencia para o bem, que faz aquele que você lidera crescer. Uma liderança servidora. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, nós devemos colocar diante de Deus a nossa profissão, o nosso trabalho. Se você já vai murmurando, amaldiçoando o seu trabalho, vai ser péssimo cada dia de trabalho que você tiver. Outra coisa, pessoas que rezaram para ter um trabalho e depois o trabalho delas estão afastando elas de Deus, será que elas estão na bênção? Se você rezou para que Deus te desse um trabalho, uma profissão, e agora essa profissão te afasta de Deus, começa a rezar para que Deus entre de volta na sua profissão e você tenha contato com Ele. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que nos ilumina tanto o nosso caminho, nos mostrando que tudo na nossa vida pode ser consagrado ao Senhor. Ali o texto mostrou pessoas que foram separadas para aquele ofício litúrgico, de uma arte sacra, daquilo que Deus tinha instruído a Moisés. Mas nós, na nossa profissão, naquilo que nós fazemos, nós queremos fazer iluminados pela sua graça, guiados pelo seu Espírito Santo, cheios da sabedoria que vem do seu coração, da inteligência potencializada pela sua presença e pela sua unção. Nós queremos fazer tudo segundo a sua santa vontade. E eu tenho certeza, Senhor, que a nossa vida vai experimentar uma graça específica, a nossa profissão. Mas também aqueles que são pais e mães que receberam o dom de educar os seus filhos. Conceda a eles toda essa graça do Espírito Santo, da sabedoria, da inteligência, da percepção espiritual de como devem conduzir os filhos para o céu. Conceda-nos, Senhor, essa graça de sermos profissionais de Deus e de vivermos um trabalho santificado. Depois desse estudo, a sua vida profissional não pode ser mais a mesma. Você entendeu que Deus está te chamando a consagrar a sua profissão a Ele, a ser movido pelo Espírito, pela sabedoria, pela inteligência, a fazer tudo em nome do Senhor. As pessoas talvez não verão você fazer isso, mas elas perceberão que algo de extraordinário age em você e por meio de você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.